Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui em mais um vídeo com a mesa cheia. Então, vamos dar continuidade nossos assuntos que a gente parou sobre os elementos, né? Mas antes, um salve aí de todo mundo. Betão. Boa noite, pessoal. Obrigado pro pessoal que está aí conectado, ouvindo. Espero que o papo renda hoje. Junei. Próximo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo aí em cada um dos turnos. Vamos lá conversar mais um pouquinho sobre Umbanda, né? Espero que todos se divirtam tanto quanto a gente, né, falando sobre Umbanda e que possa compartilhar também um pouquinho de conhecimento aí, né? Que a gente sabe e a gente tem que compartilhar, né? Então, salve a todos. Paulo. Boa noite a todos. Vamos lá para mais um bate-papo entre amigos. Espero que quem escute depois goste das nossas conversas. O Clau não é uma fotinho hoje. Hoje eu não sou uma foto. Já estamos evoluindo aqui. Pessoal, não esqueçam de compartilhar com seus amigos esses vídeos. Também peçam para se inscreverem, né? Para que a gente consiga transmitir para mais pessoas essas mensagens que a gente traz aqui na nossa roda de assuntos, né? Então, voltando, né, recapitulando, então a gente começou a falar sobre alguns elementos, né, e um pouco a gente já estava se estendendo e era a parte de falando sobre guias e também sobre as pedras, né, e daí hoje, né, como já está usando tanto uma guia de pedra, né, que são dois elementos que acabaram se fundindo só, vamos falar um pouquinho sobre. Junei, quer começar aí? Vamos lá, aqui eu tô com um fio de cascalho de sodalita, né? Uso de pedras na Umbanda, eu acho que ela também ela tem sido mais utilizada agora, porque até tá ficando mais fácil de achar esses elementos agora, né? Antes não era tão vendidos nas floras, nas casas que vendiam coisas de religião, assim, né, para ritualísticas, não era muito encontrado, né? Agora está bem mais difundido, assim, esses fios de cascalho, né? Está acostumado mais com as guias, aquelas de miçanga, né? Bom, uma sodalita, cara, além do uso, né, que está ficando mais comum, o uso de pedras em guias, né, em seguranças dentro da Umbanda, as pedras, elas têm o seu próprio magnetismo, né? Cada uma delas. Isso daí vem também é muito influência de conhecimento holístico em cima dos elementos, né? Então, por exemplo, uma sodalita é uma pedra que ajuda na parte da intuição, né? Ela tem relação com o chakra frontal, o terceiro olho, né? Então, a abertura dos campos intuitivos, né? E na Umbanda ela tem uma correspondência, né? Na linha que eu sigo lá na nossa casa, ela tem uma correspondência com o Pai Ogum, né? Então, não adentrando muito aí nessa parte que eu gosto muito de dizer que é o olhar de encontrar o orixá em cada elemento, né? Então, a guia de Sodalita, ela tem essa associação com o Pai Ogum. E é assim, a guia aquela de miçanguinha que a gente utiliza ali, ela tem todo um trabalho em cima dela, né? Essas guias de pedra, elas já têm o seu próprio magnetismo, né? Miçanga tem que ser magnetizada, né? Tem que ser energizada ali pelos guias, os trabalhos de Umbanda, né? As pedras, elas não precisam necessariamente ser, que nem essa daqui, eu acho que essa daqui tem preparo dentro da Umbanda, mas né, durante muito tempo usei ela sem preparo ritualístico, assim, religioso, né? Só na questão do magnetismo das pedras mesmo. Então, isso meio que fortalece o que a gente estava falando, né, no outro vídeo ali, da energia, dos elementos contidos em cada elemento, né? E eu acho muito, muito bom
né? Não aquela coisa assim de consumista, né, de estar comprando diversos colares aí, porque acha bonito, assim, mas cara, a pedra, ela tem uma energia boa, assim, né, para quem utiliza, se sente bem, né, principalmente as mulheres, assim, que utilizam adornos, né, de brincos, colares de pedra, a gente parece que o homem contemporâneo ali, né, perdeu um pouco de aproveitar essas riquezas, né, das pedras ali, mas as mulheres que utilizavam dos seus adornos ali. Mas, cara, como é legal tu usar uma pedra, tu usar um quartzo verde, tu usar uma ametista, né? Um anelzinho também, pô, bonitinho. Anel, exatamente, né? E agora está mais popularizado, né, o uso desses elementos aí. Não sei como é que os irmãos aí veem aí, utiliza... Também tem um anelzinho aí, Cláudio? Não, eu não tenho anel de pedra, mas eu acho interessante essa força que a pedra traz, né? Até como instrumento de trabalho dos caboclos, né? Preto Velho, enfim, várias entidades usam esse elemento pedra, né? E ali tu também está carregando uma simples pedra pode virar um portal ou algo para recolher espírito negativo, formas de pensamento, tudo isso a pedra trabalha também. Alguma energia negativa que está dentro da tua casa que não está muito legal, a pedra pode transmutar isso aí e trazer força, energias positivas também, pode trocar aquilo que não está tão legal para um negócio mais bacana, assim, né? Sim. Movimentar as energias dentro de casa, né? Tem um citrino Exatamente. dentro de casa ali para movimentar as energias, né? E é engraçado que até mesmo sem um preparo ritualístico ou sem o magnetismo, né? Ativação, assim, das pedras, em vários encontros, assim, holísticos, assim, alguns encontros que a gente vê, assim, as pessoas comentando que tinha um citrino no quarto e não conseguia dormir, né? Daí tirou o citrino do quarto e passou a ter um sono mais tranquilo, né? Ou conseguia dormir, mas tinha um sono muito agitado. E, cara, é o princípio de vibração, né? Tudo vibra, né? E tem a questão da cor também, né, Juninho? A cor da pedra também traz essas forças, ou esse recolhimento. Se tu pega aí uma pedra preta, por exemplo, uma turmalina, alguma desse tipo, se tu usa por muito tempo, tu vai acabar ficando esgotado, né? Então Sim. daí, de repente, um quartzo, alguma outra pedra vai te restabelecer essa energia no teu corpo, né? E esses dias na casa lá a gente tava fazendo um estudo e daí o pessoal tava perguntando ali, uma pedra que a gente queria fazer um trabalho para a esquerda lá, né? E daí o pessoal não sabia, eu vou levar mas é um ônix, é uma obsidiana, uma turmalina, calma. Todas essas pedras podem ser usadas. Todas elas são, se vocês notarem um padrão, todas elas são pretas, né? No caso, o quartzo negro, quartzo negro não, a obsidiana, a turmalina negra, o ônix preto, né? Então, se vocês notarem, elas têm um padrão, todas elas são pretas, todas elas têm uma finalidade de proteção, né? Isso é muito legal também, a gente vê, que nem o Carl falou, a questão das cores, né? Claro, não é aquilo assim, toda pedra preta tem a mesma finalidade. Não exatamente. Mas, num primeiro momento, num primeiro olhar analítico, tu já começa a notar alguns traços, né? Não, tem uma pedra preta ali, isso daqui. Mesmo não sabendo qual é a pedra, a princípio é proteção. Mas, claro, a gente sabe que pode ser usado para N finalidades, né? Mas tem esses padrões de cores também, né? Por exemplo, pedras que nem como é que é? Esqueci o nome. Transmutação. Ametista. Ametista. Pedras ametista ali, né?
Aquele padrão de coloração ali, roxo e lilás ali, muitas pedras, tem outras pedras que nem ametista. Qual que é essa daí, Betão? É um citrino. É um Não, citrino? isso aqui é um enxofre, tio. É um citrino. Ah! Isso aqui é um enxofre. Não, isso aqui larga um pó. Olha, isso é bom. Isso é bom para uma limpeza de uma casa, uma maravilha. Talvez seja melhor, uma limpeza, ela é tóxica, né? Uma vez eu queimava citrino para limpar a casa. Olha, tu não aguenta um minuto dentro da casa com queimando enxofre. Mas é uma limpeza pesada, é considerada uma limpeza pesada mesmo. Não fica ninguém, né? Nem vivo nem morto também na casa. Mas tem que fazer um axé para trazer as coisas de volta ainda. Mas o uso das pedras é interessante. Isso é uma das coisas boas que nós estávamos falando das neo-umbandas. Né? As umbandas mais modernas trouxeram para dentro da religião de Umbanda esse culto às pedras, né? Esses exercícios, isso, assim, porque as umbandas tradicionais ainda são muito resistentes para muitas coisas. Então, daí essas novas umbandas em si trouxeram isso junto, também atrelado à parte da magia, né? Porque a pedra em si, o significado da pedra em si é muito hoje, pelo que eu vejo, pela cor. Né? Tem muita pedra associada a determinado orixá, e a pedra em si não é do orixá, mas a cor é. Né? Daí entra as partes de cromoterapia, né? Sim. Ô, Betão, mas essa aqui é um enxofrezinho, isso aqui vocês estavam falando, mas essa pedra é boa, essa aqui é. Essa é boa. Para de cheirar enxofre, mas que coisa! É desmaiar aí. Daqui a pouco. Ô, Betão, fala um pouquinho como é que funciona o OTA dentro dos cultos de candomblé aí. Polêmica agora. Existe isso? É polêmica. De candomblé. Ai. Não, existe isso não. Não, tem sim, né? Mas eles usam os otários de dentro de rio, eles não usam cristais, são pedras de rio mesmo que eles usam. É um pouco e diferente. cada orixá ele vibra conforme o formato da pedra, não conforme a pedra em si, não conforme a composição química da pedra, mas sim conforme o formato. Então daí eles representam o orixá, eles a princípio extraem a força natural para dentro, aquela pedra representa aquele orixá, ele atrai a força natural para dentro daquela pedra, né? E ele vai representar o orixá para ti, né? Se mantendo assim bem a parte assim de matriz, né? Tem algumas fotos assim dos otás de matriz assim que eles acham lá entre os yorubas, né? Mas entre os outros ali, os voduns também utilizam. A grande maioria das religiões de matriz, né, usam isso. Quimbandas tradicionais, as mais tradicionais mesmo, a quimbanda com K utiliza assentamentos para utilizar assentamentos em pedra, tá? Mas são pedras mais pelos seus formatos do que pela sua composição. É interessante trazer isso porque não sei se no curso que conhece assim, mas o cara passa a noite na mata lá para no outro dia catar, encontrar esse otá, né? Hoje sabe que isso para nós é uma terapia, no Batuque é uma terapia, assim. A gente marca um dia de semana, sai todo mundo, a gente enchia 1 ou 2 carros, nós íamos para o interior lá para dentro de um rio e nós passávamos o dia olhando pedras, né? Sim. Aqui no caso uma Oxum, deixa eu ver se dá. Aqui uma Oxum lá entre os Yorubas, ó. Bonita pedra, ó. Uma pedra amarela rajada com vermelho. Tá? Interessante, né? Do povo de Oxum, tá? Oxum, não, é Oxum. Lá não tem Oxum, Oxum Pará, Oxum. Oxum com vermelho, é Oxum com Yança. Não, isso não existe lá. É Oxum. Tá? Não, e essa questão é interessante que hoje nessa Umbanda que a gente cultua, a gente quer um otá, a gente vai ali na loja, escolhe ele, traz pro terreiro e manda ele. São formas de culto nós não, a gente acorda às 6 horas da manhã, larga uma oferenda na beira do rio, né, para amanhã Oxum, e sai catando, e sai olhando, otá por otá, esse otá dá, mãe, esse otá não dá, olha aqui, achei uma bola, achei uma Yansan, achei um Xangô, e nós vamos olhando conforme a forma. Achei uma ponta de flecha. Precisamos de um arco, meu filho. Daí a gente sai catando o otá com forma de arco para formar um casal, no caso. O arco é flecha mesmo.
Esse aqui é que para o batuque seria um chapanã. Ó, para o batuque seria um chapanã. Para o batuque, mas isso aqui não é. Esse aqui é lá da Nigéria mesmo. Esse aqui eles usam para alguns assentamentos, se não me engano, de Baluaê lá. Não, e o interessante é comentar também que é essa pedra que vai sustentar determinada casa, né? Tem. Isso que ela tem que ser ritualizada, não é? Isso. É ela que vai receber, é ela que representa a Orixá, é ela que vai receber todo o sacrifício em cima dela. É ela que recebe o sacrifício. Os sacrifícios são feitos justamente em cima das pedras. Para quem não conhece, assim, claro, o resto eu não posso falar mais em respeito à religião em si, né? Mas é isso. Sim. Mas agora, o candomblé segue também, segue a mesma. Voltando para os elementos aqui, então a gente comentou um pouco de guias, mas não falou sobre o que elas são e para que servem, né? Então vamos retomar um pouquinho aqui. Já falamos bastante de pedra. Vamos voltar para os elementos aqui. Eu acho que as guias, tanto de pedra quanto de miçanga, né, elas têm elas, dentro da religiosidade, dentro da ritualística, elas são, de casa para casa, elas são feitas de N maneiras, né? Eu lembro de presenciar uma guia sendo feita só com o magnetismo das mãos de um preto velho. Né? Em outras casas, né, tem maceração de ervas, é deixado ali, feito um banho. Né? Essas guias, normalmente, para não seria o adepto da casa, seria o consulente ali, o frequentador da casa, né? Normalmente a gente chama de segurança, né? É feita uma segurança para aquela pessoa, com uma guia. Essa segurança, né, como o próprio nome diz, ela tem o propósito de assegurar alguma coisa, né? Dependendo da guia, pode ser a saúde, a pessoa vai fazer um processo cirúrgico, alguma coisa, está com alguma doença, pode ser questão de trabalho, né? Aquele negócio de chegar na frente do preto velho lá e dizer que está com um oi em cima do trabalho dele, né? Então vai lá preparar uma segurança para proteger de demandas, né? De olho gordo, no caso, que é popular, seria uma demanda, né? Então essas seguranças seriam mais nesse sentido, proteger a pessoa, assegurar algum aspecto da vida daquela pessoa. Né? Daí, fez uma guia amarelinha ou rosa, sei lá, e deu para a pessoa, aquilo dali a pessoa vai colocar, já vi muito disso, né? A pessoa pegar e colocar a guia e ir para balada. Que vai me proteger na rua. Não. Essa guia não foi feita para proteção, ela foi para proteção física, né, de perigos. Ela foi feita para alguma coisa, um aspecto emotivo, alguma depressão, alguma coisa que tu está sentindo, né? Essa segurança, no caso. Então, tem que se ter esse entendimento. Normalmente, os guias, eles explicam para que é, né? A pessoa que, normalmente, só pega na mão ali o trabalho feito e, isso daqui já vai me proteger. Eu vou mudar o mundo agora. Até sobre essa proteção, né? Tipo, a guia também tem outros motivos, assim, para ela, de ter uma guia, né? Não é só um adereço, mas também já pegando um gancho de proteções, né? A gente pode usar que tem muito que é comum, é a figa, né? Que o pessoal carrega na chave, coloca no carro, coisas assim. Também prepara no carro, né? Tem os patuás também, que são feitos para essa finalidade de proteção. Mas a guia em si, ela tem mais outras finalidades, né? Que são próprias dela. O que tu acha? Alguém me explica. Agora eu vou gerar polêmica aqui, né? Um chefe de casa, mas eu não... Eu preciso que alguém me explique o que é um patuá. Qual é a origem do patuá? Cadê o formato original de um patuá? Né? Eu só sei da época da capoeira. Eu me lembro assim, quem não... Como é que é? Pode com mandiga. Uma ladainha. Quem não pode com mandiga na garrafa patuá. Tinha uma ladainha na capoeira que a gente cantava assim. Então, cara, Fala aí, Joel. Então, eu fui pesquisar. Todo mundo sabe que eu sou curioso, eu tenho que saber das coisas e ir pesquisando onde foi. O Betão tava... O Betão fica com os olhos vermelhos ali, né? O ciclope ali, né? Meu Deus, vai jogar um raio. Vai disparar. Oi, velho, queria te queimar ali agora.
Pois é, né? Olhão Nossa, o cara vermelho. ficou com fúria no olho. Mas, então, quando eu escutei também essa música, né? Porque tem mais. Além de ser um ponto de umbanda, um ponto de capoeira, tem alguns artistas, agora eu não lembro quem, mas que cantam essas músicas e eu achei da hora, tipo, ó, que interessante, né? Eu achei que era. Eu acho que a maioria também pensa isso, que não pode com mandinga, que seria alguma coisa de magia, alguma coisa assim, não carrega patuá, mas aqui eu achava, aí que dava meio que uma desligada, tipo, meu, mas o patuá ele não serve para proteção, então por que que o cara não pode carregar uma proteção contra a mandinga, sabe? Daí meio que não casava essas ideias. Então fui atrás, fui pesquisar. E pesquisando, eu descobri que os mandingas, eles eram alguns negros, mas que tinham a religião deles eram islâmicas, né? Então, esses aí eles eram considerados mandingas, assim, não um preto qualquer. E por eles já serem diferentes dos outros, como o Betão já explicou algumas vezes também, os pretos que vieram na época da escravidão, alguns já eram catolizados naquela época, né, quando vieram. Então, já tinha essa rixa de quem era islâmico e quem era católico. E por ter essa rixa, e normalmente quem é os negros islâmicos, eles sabiam ler, né, porque eles tinham que ler o Corão, né, um dos princípios, então eles eram um pouco, eles se diferenciavam assim. E quando eles chegavam aqui no Brasil, eles acabam se tornando capitão do mato, coisas assim que caçavam os outros negros, né, já tinha essa rixa religiosa entre eles, e então por isso que já tinha essa divisão. Então o mandinga é esse negro que é um árabe, né, que tem a tradição islâmica, e ele se encarrega um patuá. E o que seria o patuá para ele? O patuá é um amuleto que ele carrega no pescoço, como um colar ou no bolso, enfim, mas normalmente é no pescoço, né, que é um adereço que é fácil de todo mundo ver. E ele é como aqueles santinhos ou coisas de namorado que se usa que tu abre assim, né? Tem uma fotinha de casal. Mas só que o patuá que ele carregava, dentro tinha o Alcorão, que era a proteção que ele mais. Proteção da religião dele. Então, alguns negros, sabendo disso, eles carregavam no pescoço isso e tentavam fugir, passando por Capitão do Mato ou pelo menos passando por um mandinga. E quando eles vinham aquilo, eles falavam, então, tipo, já que tu é, vamos, né, conversar em árabe. Ou me mostra o que tem aí. E daí, claro, os caras não sabem o que tá dentro, né? Porque eles nunca viram. Então, eles eram capturados e tomavam uma surra também desses capitães do mato, né? Então, por isso que ficou essa música, né? Quem não pode com mandinga não carrega patuá. Eu acho muito legal essa. Não, uma história massa, mas o sentido do patuá, então, é justamente esse, né? Algo que está dentro, né? Alguma proteção, um amuleto, alguma coisa dentro de algo, né? A palavra patuá significa sacola. Sacola. Então, acaba sendo, né? Na real, porque ele é um saquinho, é uma sacola, e a gente bota algo que nos protege ali dentro. É relacionado a alguma divindade, algum orixá, normalmente, né? Patuá É que chegando aqui depois também tomou uma proporção mística, né? Sim. Daí a gente coloca pedidos, faz vamos dizer assim. Se molda depois não querendo, mas faz uma mandinga, né? Daí sim a mandinga e solicitando alguma coisa, por exemplo, proteção, né? Mas é interessante esse negócio, essa questão das guias, porque as guias também podem trazer não só miçanga e pedra, né? Podem trazer também dentes, ossos, principalmente caboclos pedem muitas vezes quando montam suas guias, pode pedir esses elementos também, né? É bacana isso. O próprio, aqueles, né? O mais comum, aqueles lágrimas de Nossa Senhora, os coquinhos, o olho de boi, né? Olho de O olho de boi é cabra. bem famoso. Então. Mas qual que é a função da guia, afinal? Tipo, a gente tá falando dos elementos que compõem ela, mas a gente não falou para que ela serve. Eu já falei da segurança. Agora. Na minha visão, a guia traz a questão principalmente acredito na proteção, mas também o caboclo também pode pedir como vamos dizer assim, uma demonstração de que é ele que está ali, vamos dizer assim, uma referência. Principalmente Brajá, essas questões determinam um grau dentro do culto, né?
E às vezes nem sempre tem função magística ou de proteção, e sim de identificação. Pelo menos eu acredito nisso. E tu, Betão, o que tu acha disso? As guias? As guias, a princípio, elas simbolizam, né? É um elemento de proteção, elas são feitas para proteger, como elas são consagradas a um orixá, elas servem como algo para fechar o campo espiritual da pessoa, simbolizando, olha, tem um guardião ali que está olhando por ela, né? Serve como simbolismo de casa, porque normalmente a Umbanda do Zé, quando surgiu, eles usavam duas guias. Uma simbolizava a casa, uma simbolizava o caboclo da pessoa em si, né? Ele serve o básico de uma guia em si para a proteção, né? Simbolizar a casa, simbolizar a religião da pessoa. Então, ela tem várias informações contidas nela, assim como um símbolo de uma religião. Normalmente, ela é um símbolo da Umbanda, né? Apesar das religiões de matriz afro-brasileira, algumas utilizarem também, ela hoje é um símbolo da Umbanda. É legal também, trazendo esse viés de proteção, que, tipo, tem as miçanguinhas, né, que tu coloca ali todas, e ela serve como para-raio, né, então quando ela estoura, tipo, tá sobrecarregada, ela voa a miçanguinha pra do que lado, né? Então, tem... Fazer tudo Já. de novo. Tem que Tem fazer que tudo fazer de tudo novo, né? novo. Mas, E- mas também ela é um círculo, né? Como um círculo, ela traz o elemento de um fechar. Então, ela é como, por exemplo, quando o guia pede uma guia para si, para trabalho, normalmente, que ela só vai usar no terreiro para trabalhar com aquele guia em específico, aquilo é como se fosse um elo também, que tu faz com ele, e quando tu está usando aquilo, tu está trazendo como se tu entrasse no campo de força de energia daquela imantação e te auxiliasse no trabalho. Então, às vezes tu tá meio cansado, às vezes tu tá meio para baixo, mas no ato de colocar a guia é como se tu entrasse naquele campo e facilitasse essa conexão entre os dois também. Como se fosse um anel, mas só que o símbolo do anel, né, de aliança, mas no pescoço, né, então. Tanto que É, esse elemento todo de material, por exemplo, tu pode trabalhar não usando no pescoço, tu pode colocar no chão, acender uma vela e ativar aquele elemento, aquela ligação que acontece entre o médium, no caso, e o seu guia, que confeccionou, no caso, pediu a confecção da guia. lá na casa a gente trabalha com as guias, no caso, nem tu falou mesmo, né? Ela é algo que não é o médium que vai ali, vai escolher, né? Eu quero uma guia assim, não. Né? De preferência, o próprio guia, né? Parceiro ali de trabalho, que vai dizer qual é a guia que ele precisa e quando ele vai precisar, né? Não é, eu recebi um caboclo, vou fazer uma guia verde deslumbrante com dourado. Não. O guia que vai chegar e vai dizer qual é a guia que ele quer, o elemento que ele quer. Que nem o Clau falou, pode usar uma pedra, pode usar um dente, pode usar, né? E a gente, pelo menos ali na nossa casa, a gente tem a diferenciação, né? Tem as seguranças que são feitas pra gente, pros médiums, né? E tem a guia de trabalho. Né? A guia de trabalho é aquela que o médium vai utilizar ali na hora do trabalho mediúnico mesmo. Né? Como o João falou ali, ela fecha essa conexão, né? Essa ligação aí. Ó, agora eu estou aqui dentro desse círculo, né? Dentro dessa guia, à disposição do trabalho para com o meu parceiro guia, né? O caboclo, o preto velho. Isso aí que E também não quer dizer, né? Pode colocar a guia, parar ali na frente e o caboclo simplesmente não dá a mínima para ti e não vir naquele dia, né? Porque tem mais coisa para fazer também. Então não é porque colocou a guia se transformou. Mas daí que é a grande questão, né, Gilney? De quem é a guia, afinal, né? A É, minha visão é do guia, né? Tipo, é do trabalho. Só serve para o Então, trabalho, no caso. daí que vem a é, diferença. Tem as guias específicas que é o teu uso dia a dia, realmente proteção no teu dia a dia uhum, da rua, né? Vamos dizer assim, na tua vida sim, da vida, mundana, né? e tem as guias que é de trabalho. De Sim, trabalho de sim. quem? Do guia que trabalha contigo, no caso. Eu acredito que meio que se completa, né? Ela meio que, Uhum. naquele momento, ela é dos dois, né? Isso. Se tanto o guia
ou o médium não estiver ali dentro daquele círculo, não tem o trabalho naquele dia, né? Não, com Então, certeza. ela é uma... Eu gostei muito da Bom, alusão que o Joel criou, falou ali é, de aliança, né? É uma aliança para mim, né? sim, mas vamos dizer assim, essa união se dá através de um elemento e quando tu coloca, tu tem esse elo que fecha a tua conexão. Então, tu não vai pegar uma guia de trabalho, por exemplo, e ir numa festa. Então vai ser Né? no teu momento ritualístico, entende? É É, essa questão que eu falo. Tu não vai usar ela para qualquer coisa. exato. A não ser que seja no meio do ritual, ou de uma evocação, ou de algum pedido que tu vai ter que pedir pro teu guia. Sim, sim. É o teu elo, voltando ao que o João falou. É que nem tu falou ali, né? Tipo, como eu estava falando antes, não vai colocar a guia, vai incorporar instantaneamente, né? Não. Mas, por exemplo, se tu vai na mata, vai fazer um trabalho na mata, tu colocar uma guia, colocar a guia do caboclo, não quer dizer que ele vai incorporar, mas tu vai estar ali, tu vai estar lidando com aquela energia da ligação entre vocês, né? Tu vai chegar lá na mata, tu vai pedir pro caboclo, mesmo que ele não venha a trabalhar mediunicamente, que ele esteja ali junto contigo, né? E vocês possam fazer o trabalho, né? Ela, exatamente, ela não é usada de forma mundana, mas também não é um sigilo, né? É aquele negócio que só é usado no momento que o guia vai lá e tem um armáriozinho que só o guia tem a chave, abre lá e coloca a guia, né? Não, Vai saber, né? Daqui uns dias tem um segredinho, né? Tem o segredo daquele número. Número, né? Só Vai o que ele guia que não te sabe o contou segredo. alguma coisa, né? mas, Pois é. mas isso até pensando agora nesse cenário que a gente não, muitas pessoas não conseguem ir até a casa, mas se estão com suas guias de trabalho, pode simplesmente acender uma vela no meio dela ali e fazer os pedidos que deveriam ser feitos ali para, por exemplo, pega uma guia do Exu, coloca ali, quero que absorva toda a negatividade da casa, coloca do outro lado a do seu guia de direita, quero que traga energia, então ela pode ser trabalhada também com essa, não só com a incorporação, mas ela tem esse elemento, né? É essa ligação que tem É, com mas ela. Então, é como se vai fosse um chegar em casa, telefone, né? Uhum. de uma certa maneira, né? Tem a ligação energética, né? Exatamente. Mas não vale pegar e abrir a guia de Exu ali dentro do apartamento e pedir, Exu, eu quero que o meu vizinho engula essa furadeira. Não, né? Não, vamos lá, vamos lá. Tem que ser, Pode ter porque rebote. senão, se tu... exatamente, exatamente. Então vamos usar com sabedoria. Tá falando bastante sobre algumas coisas, mas a gente tem ainda na pauta alguns elementos que a gente gostaria de trazer nesse vídeo, né? Então a gente vai dar um pouco de continuidade a alguns outros elementos que são facilmente encontrados dentro dos terreiros de Umbanda, né? E então agora a gente vai falar sobre imagens. Não é obrigatório, mas alguns terreiros têm. Junei, o que você acha disso? Imagens. Pois é, cara, isso daí não nasce com a Umbanda, né? Isso daí tem muitas religiões têm o uso de imagens e na Umbanda até, né, se tu vai ver ele, por exemplo, meu pezinho no catolicismo, né, aquele tanto de imagens lá uma parte da minha família é adventista, né? Então eles criticavam muito ali, né? Mas tem lá na Bíblia que não pode adorar imagens e vocês são adoradores de imagens, não sei o quê. Isso antes de eu entrar pra Umbanda, né? Imagina agora o que eles falam. Né? E daí eu sempre ficava naquilo, mas o que aquela imagem está fazendo lá, né? Realmente, na Bíblia, pela Bíblia eu não posso adorar imagens, né? Mas por que aquela imagem está lá? Mas sabe por que não Enfim, pode adorar não. a imagem? Não sei. Por que não pode adorar a imagem? Os judeus até hoje não, né? O conceito de imagens daí acaba vindo muito com a parte do catolicismo, né? Os santos e criar essas... Também as pinturas sacras, né? Então, teve essa liberdade de criar-se. Mas no judaísmo em si, não tem. Tanto no Islã também não se tem, né? Essas religiões mais... que levam muito a sério mais o Velho Testamento, né? Então...
quando Moisés estava lá, começa tudo com Moisés, né? A primeira imagem que foi feita foi aquele bezerro de ouro lá, que daí Moisés teve que dar um fim em todo mundo que adorou aquele bezerro. Mas é porque quando o Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça ardente, ele perguntou quem é, qual o seu nome, né, como você é, e coisas assim. E a tradução que chega para nós é dizendo, Deus responde que ele diz, o meu nome é eu sou, né? Tipo, eu sou o Deus, o único Deus, coisas assim, que foi a tradução que chegou até nós. Mas a tradução certa, que eu não vou lembrar como era em hebraico, desculpe, mas era dizendo mais ou menos assim, eu sou quem está sendo. E o que isso muda? Se ele está sendo, ele não está pronto. E no momento que tu cria uma imagem, tu acaba petrificando a forma de Deus. E a forma de Deus não é uma forma pronta. Ela ainda está em evolução, no caso. E tudo que tu petrifica só se torna daquela forma, né? Então, por isso que hoje, quando eu falo no Ocidente, qual é a forma de Deus para ti, todo mundo pensa, é um senhor velho, barbudo e coisas e tal. Porque já se petrificou isso. Então, se a gente faz isso, é errado para eles lá, porque no dia seguinte, Deus já é diferente. Então, tu já tá adorando um Deus errado. Porque ele não é mais daquele jeito que tu imaginava que ele era ontem. Entendeu? Por isso que tem esse conceito de não se ter imagens na cultura. Mas, só exemplificando mesmo. Porque aqui a gente já perdeu todo o sentido de não ter imagens e fica com essa, né? Principalmente nas religiões pentecostais, né? Coisas assim. Mas não sabes nem ao certo por que não se deve ter uma imagem. Mas é por isso. Para mim, isso é novidade, né? Eu, como antes era católico, né? E agora um bandista, eu adoro uma imagem bem feita, de resina, bem modelada, né? Mas porque não... Até a gente usa essa palavra de forma muito mal colocada, né? Eu adoro, adoração, né? Mas qual o sentido da imagem dentro da Umbanda? E acredito que essa indagação eu trago desde de muito cedo, né? O porquê das imagens ali. Cara, a imagem é um símbolo. Né? E como todo símbolo, ele tem a finalidade de ser uma ponte até o sentido, né? Até o sentido da tua percepção, principalmente, né? Porque como imagem, como tudo que a gente vê no mundo, né? Tu tira a tua percepção daquilo lá. E quando tu para refletir sobre uma imagem. Dentro da Umbanda, as imagens elas são preparadas ali, né? Dentro da nossa casa, principalmente, como assentamentos, né? E daí, essa questão de assentamentos a gente deixa mais para frente, né? Mas elas são preparadas nas ervas, são preparadas na energia ali do orixá ou do guia de trabalho. E elas ficam ali assentadas, né? Mais no sentido mesmo de algo fixo, né? E no sentido de emanar né, aquela energia de uma maneira constante, né? Claro, como todo elemento mundano, ele vai também, de uma certa forma, perdendo suas forças, né? Não adianta dizer que uma imagem ali que foi preparada, ela vai ficar, né, naquela mesma vibração para sempre. Não. Essas energias são reativadas com muita frequência. Né? E ela fica ali vibrando. Seja a imagem do guia, né, com o sentido que tem por trás daquele guia, o sentido que tem por trás daquele orixá, né? Seja uma Oxum, vibrar a doçura, o amor, o encantamento, a prosperidade também, né? Também dependendo do preparo, seja uma imagem de Xangô ali, vibrando a justiça, o equilíbrio, né? A firmeza. Então, as imagens elas são preparadas para ficar ali vibrando e emanando no altar. Né? E me lembro uma vez que eu fui num templo budista e eles tinham bandeirinhas que ficavam tremulando ao vento.
Daí eu queria saber o que que eram aquelas bandeirinhas, né? Daí eles tinham ali que eram orações que eles ficavam tremulando no vento, e o sentido era de mandar aquelas orações para o universo, né? As imagens, elas não ficam tremulando no vento, ficam protegidinhas dentro do terreiro, mas o sentido é o mesmo, né? Que elas fiquem emanando e mandando aquelas energias, não só para casa, mas para os consulentes e para todos aqueles que aceitarem essas forças, né? Não sei o que, mas o que pode cooperar aí, Betão? Faz umas caretas, o Betão faz umas caretas que é ótima, né? Não, legal não. Disse tudo, para Umbanda disse tudo, né? A imagem em si, a imagem para o ser humano é um ponto de referência, né? Para uma fé que deve ser exalada. Então, através de um simbolismo de alguma coisa, nós expressamos nossa fé. E a imagem, ela cumpre bem esse papel, né? A imagem religiosa em si, ela representa aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós queremos, né? Aquilo que a gente vê como a nossa divindade é, aquilo que nós corporificamos como nós somos uma imagem e semelhança de Deus. Nossas divindades também têm que seguir esse padrão, né? E eu sou um cara que gosta bastante, né? Eu tenho bastante toda essa parte que não são imagens religiosas, né? São imagens religiosas como simbolismo religioso. Eu gosto de status, eu gosto de tanto que lá tem várias linhas que a Umbanda, para representar os seus orientais, utiliza, né, imagens Te lembra lá, né, aquela Umbanda esotérica lá, que eles utilizavam deusa Ísis, que eles utilizavam deuses egípcios, deuses hindus, né? A maior das linhas da Umbanda, os orientais, são representados por imagens orientais, né? Nós agora, a Umbanda está... A Umbanda é uma religião de transformação, a Umbanda é uma religião que está ainda se aprimorando, uma religião muito nova, ela é um bebê de religião, entendeu? Uma religião para estar formada, acredite, ser 400, 500 anos, nós ainda estamos no primeiro século, né? Então nós ainda estamos adaptando, a Umbanda em si está deixando, isso é uma coisa às vezes que eu, assim, como um observador, assim, que me considero, eu acho às vezes um pouco... Antes nós cultuávamos imagem católica. Hoje o pessoal está abandonando imagem católica, estão pegando imagem africana, né? Na real, acaba se batendo o conceito, olha, né? Eles estão pegando a história deles mesmo, a Umbanda está pegando a história dela mesmo, tentando mudar para uma outra história, né? E quanto mais eles estudam, juro para vocês, mais eu fico assim, os caras não pensam, né? Quanto mais se estuda Umbanda, mais a gente vê que a Umbanda é dos povos da África meridional, ali da parte de baixo, ali, dos bantus. Os bantus não cultuam orixás, entendeu? Olha para tu ver a incongruência, entendeu? Hoje nós usamos imagens de Oxum, né? Mas a história mostra que eles não cultuavam que a maior nação africana que veio para cá não tinha esse culto. Eles cultuam deuses que não têm imagens. E justamente ter uma imagem para aqueles deuses é depreciá-lo. Quando tu imagina um deus humanizado, tu tira a divindade de um deus. Mas quando a gente faz isso, o ser humano tem que tentar entender que aquele Deus que foi humanizado somos nós, né? A gente se acaba, como disse Jesus Cristo, vós sois Deus. Então é sempre uma montagem de quebra-cabeça muito lenta, assim, que nós levamos séculos para construir, para daí com o futuro entender por que nós criamos imagens, né? Então a minha casa ela é adornada por imagens de tudo que é tipo de religião. Eu adoro deuses, né? Até na minha frente, né, fica uma estátua de Odin em ferro, né? Da Marvel, mas é Odin. Mas temos atrás de mim, né, a imagem de orixás, né? De 3 orixás. Os orixás homens na sala. Então, tem a imagem de Jesus Cristo aqui em cima, a imagem de Zeus aqui. Aqui do lado nós temos chineses, egípcios, hindus. Então, eu curto imagens. Mas sempre como um ponto. Como um ponto de referência de uma fé. Esse é o normal das pessoas. Eu gosto de colecionar, na real. Eu parei um pouco aí, porque senão isso aqui vai virar um templo multi-religioso. Universalista. O interessante é que essa questão da imagem, ela traz a representação, né?
Somente para pessoas que nunca foram no terreiro de Umbanda, vai achar que vai chegar lá, vai encontrar tudo escuro, imagens vermelhas, e, e quando entra no terreiro, quem encontra logo em seguida, na grande maioria, por causa da influência católica, o Jesus Cristo lá de braços abertos. Uhum. Então isso aí até como representação para quem vai a primeira vez, isso aí até acalma um pouco, né? Somente nós que aqui no Brasil a gente traz muito essa questão católica. Então quando entra no terreiro e vê um Jesus Cristo, já, opa, quem é esses caras que É, encontrou Jesus? Né? mas sabe que o sincretismo ele tem uma origem, né, ainda se tratando de história do Brasil, né? Ele tem uma origem não muito louvável, né? Mas de uma certa maneira a gente consegue utilizar essa criação do sincretismo de uma forma muito interessante, sabe? Porque no caso eram utilizados imagens de santos católicos ali para expressar alguma divindade, né? Acho que uma dos mais famosos é a imagem do São Jorge ali, como Ogum, né? E Jesus Cristo como Oxalá, né? O sincretismo. Mas eu gostaria muito assim, que as pessoas aguçassem o olhar por trás da imagem. Eu tenho lá na nossa casa, tem uma imagem de Jesus Cristo, e algumas pessoas de Umbanda, assim, elas chegam ali e olham assim, mas olha só que Oxalá bonito, né? E eu digo para elas, não, é muito bonito mesmo, mas é uma imagem de Jesus Cristo, né? Não é de Oxalá. Ela está ali para representar toda a bagagem, toda a religiosidade e a expressão de fé que a gente tem por trás da imagem de Jesus Cristo, né? Então a gente separa ali, né? Mas as pessoas elas facilita, que nem o Cláudio estava falando, né? Facilita o entendimento quando tu, vamos ser bem francos, sabe? Ainda tem muito preconceito, né? As pessoas veem imagens africanas ainda, né? Na Umbanda, na sua maioria, são pessoas brancas, né? Frequentadores de Umbanda. E daí quando chega lá e vê imagens, vê lá no topo do altar uma imagem do Oxalá negro, né? Mais próximo de Deus, né? Aquilo daí ainda gera um certo preconceito, né? E isso é, Então acho que além do preconceito religioso, né, disso, tem muito desse preconceito de cor mesmo, né, que é bem forte, né, racial, racial né? mesmo. Até uma vez eu tava mostrando pro Cláudio que eu mandei pra ele uma imagem de Iemanjá loira, né, tipo, branca e loira. Então, pra Vai, ver como tá ficando, né. E, não. e agora em maio, né, que passou pouco tempo, né, eu fui num... Até tu comentou de floras, Juninho, uma coisa que eu descobri aqui, que flora é uma coisa bem do sul, sabe, bem de Porto Alegre mesmo. Porque aqui não tem flora, não existe flora. Flora é floricultura, no caso. E então aqui Eu imaginei. Toda lojas vez que eu falei Flora, daí eu agora fiquei pensando, lojas de artigos religiosos, né? lojas de antigos religiosos. Eu fui procurar flora, o pessoal, tipo, não entendi o que eu tava querendo. Né? Então, a gente tem esse costume, né? Porque Porto Alegre é tudo que for é flora, né? E, enfim, era maio e eu queria pegar uma saracali, né? Que eu queria ter pra mim, porque eu não tinha. Eu tenho muita afinidade com o povo cigano, né? E a santa em si. E eu cheguei e fui em vários lugares e não tinha, e todas as santas saras eram brancas. E eu fiquei, meu, eu quero uma preta. E daí eu falei pra ele, o cara tinha, eu consegui achar um lugar só que tinha. Daí ele disse, tem a branca e a preta. Daí eu disse, cara, sabe que a branca ela não existe, né? Daí ele, não, mas existe sim, é a Santa Sara Kali branca. Daí, sabe o que significa Kali? Daí o cara disse, não. Daí eu falei, Kali era o adjetivo que deram pra ela, por causa que Kali significa negra. Ela era uma escrava e que se chamava Sara, e todo mundo, daí depois ela virou santa, né?
Mas é a Santa Sara Kali. Mas Kali como se fosse algo hindu, sei lá, sabe? Não o conceito da palavra Kali. Então não tem uma santa negra, sabe? Então, é de um preconceito mesmo, porque se não existe uma e tu cria a branca e todo mundo só vende a branca, é por esse preconceito racial que se existe, né? Então, Sim. E só... não é só aí, Joel. Aqui também, em Porto Alegre, eu tava procurando justamente isso, uma Santa Sara Kali negra, e não, é muito difícil achar, cara. Não, o cara, Não dá. o vendedor disse, não, eu sou vendedor há tanto tempo e eu sei que tem. Eu disse, cara, tem porque as pessoas querem isso, mas não é isso que Não existe. é o foco, né? Não, É mas verdade. vamos acho que na mais famosa, acho que mais antiga, esbranquiçada imagem, né? Que é a de Iemanjá, né? Eu achei que tu fala de Jesus, né? Porque Jesus também não é Não, branco. não, tô falando a nível de Faz Umbanda, né? torcida. Que é a Iemanjá, né? A Iemanjá Imagina do pescador. na visão do pescador, né? Então, acho que foi a primeira que ficou branquinha e não é católica, né? Pois é. Então, qual que é essa daí que Minha tá mostrando? dourada. Não, minha negra. A minha dourada. Eu tô olhando aqui, é Sabe um que eu tava mock. olhando aqui, eu enxergava tudo azul, achei que era uma imagem de Avatar. Não. É uma sereia, né? Uma sereia Mas d'água. peraí. Ah, linda, linda. É Não, assim tem uma original, né? imagem bonita. Sabe que outro dia eu tava assistindo E um Joel vídeo nunca se ali, né? esquece que o Só. estado com o maior número de adeptos africanistas é o Rio Grande do Sul, disparado. Não é assim, Uhum. alguns pontinhos percentuais assim. É por isso a quantidade de flora aqui, entendeu? O Rio Grande do Sul ganhou esse livro aqui, ó, Cavalo de Santo. Justamente essa fotógrafa. Isso não é um livro de venda, né? A princípio, a Miriam Fischner, eles lançaram aquele estado que mais tivesse representação religiosa de matriz africana ganharia um ensaio, né? É um livro de fotografias. O Rio Grande do Sul ficou em primeiro, mas assim, ó, ele ficou em primeiro longe do Rio de Janeiro, que é o segundo estado. A Bahia fica em terceiro, por representação. E aqui, daí, no caso, eles fizeram coletâneas de fotografias, né? Aqui, no caso, você se lembra do Pai Ricardo Caboclo? Uhum. Uhum. Olha ali, ó, o É ele caboclo com mesmo. cocar, com pena, com Oh, penacho ainda, ó. Ah, machadinho. que Né? Então, massa, daí cara. são esse tipo de Lindo. fotografia. É por isso a quantidade de Caramba, meu. floras que tem aqui. Esse Bah, livro eu ganhei dele. Tesouro. nossa. Que... Vá, mas no nosso próximo encontro tem que levar esse livro aí, ô Não, Betão. é um livro bonito de ver. Tem Ah, fotos quero assim, ver. tem fotos que não poderiam ter sido tiradas, mas estão aqui, mas tem no livro. Tem no livro, tem no livro. Não se bate foto de determinado. Tem no livro. Tem no livro. Mas, É, mas eu acho que a gente exemplificou bem o conceito de imagem, que tem isso de também de trazer esse aspecto. A imagem ela serve como uma memória, ela é como uma fotografia também, né? Quando a gente chega assim, a gente está de frente de uma imagem, a gente começa a lembrar de todos os momentos que a gente viveu com aquilo que representa, né? E eu acho que não, São Jorge acho que é a mais famosa de todas, né? Tanto que até teve petições para que tirassem o santo do catolicismo, né? Porque tinha muita essa ligação forte com as religiões afro e eles não queriam ter essa ligação. Mas é difícil qualquer pessoa que olha e não pense assim, sabe? Tipo, por mais que esteja ruim, tu olha para aquela imagem e pensa, não, vai dar pra Ô, João, melhorar. tu lembra a procissão que a gente foi de São Jorge ali? Aquele mar de gente, tudo com as As espadinhas espadinhas. espadinha de Ogum ali, sabe? Andando nas ruas. E eu, é uma procissão católica, né? Mas usam Mas é bastante ali espadinha de que São se Jorge. mistura, assim, né? É, A própria mas sabe Iemanjá, que outro dia eu tava vendo tava participando de uma palestra ali a respeito das divindades hindu, né? E, cara, foi uma palestra longa, né? Para mim estava meio difícil porque era em espanhol, né? Mas ela mostrando o detalhamento numa imagem de Ganesha, né? o simbolismo por trás. Mas o simbolismo de cada elemento ali, né? E cada um daqueles elementos ali
se desdobrava em N histórias, né? Então, aquilo dali tudo representado numa imagem. A imagem, ela também ela se deposita energia nela, né? A imagem de São Jorge hoje, quando tu tem essa ligação, quando tu vê uma imagem de São Jorge ali hoje, tem essa ligação de defesa, de força, né? De vencer batalhas, né? Tudo isso meio que gera uma manta, né, energética aí no nosso mundo, né? Própria, né, não, por favor, não em escalas diferentes, né? Mas vamos a própria imagem de Nossa Senhora de Aparecida, né, padroeiro do Brasil, né, que não foi uma aparição que foi retratado, não, foi uma imagem achada no Rio, né, foi uma imagem né, foi achada ali e a energia que movimenta lá, né, a quantidade de milagres associados a isso, né, mesmo que a parte científica muitas vezes, né, tenta refutar isso, mas tem muita coisa que a ciência ainda não consegue explicar, né, e a pessoa vai lá e se cura, né. Então, imagina a energia relacionada com aquela imagem, né? De quantidade de pessoas que foi lá e depositou tanta fé naquela imagem que ela é autossuficiente energeticamente de realizar milagres, né? E é o que a gente espera, né? No uso das nossas imagens ali no altar, toda a sessão, a gente vai lá e não só para se banhar naquela energia, mas também depositar, né? E depositar força, depositar fé, né? Pelo menos a corrente tem que ter esse pensamento, né? A corrente mediúnica ali tem que ter esse pensamento, cara. Tu vai lá para depositar fé ali também, né? Então vamos fazer a roda girar, né? Agora tu falou de. Tu Eu vou fez me até. lembrar uma coisa. Eu não sei do que tu tá falando, tá? Porque para mim São Jorge é São Sebastião, não tem nada a ver com, não tem nada a ver com Ah, algum. tem isso. É É verdade, é Oxóssi para verdade. mim. São Jorge para mim é Oxóssi, eu sou baiano. É baiano. Ah, sim, sim, sim. Então não tem nada a ver com o que tu tá Toda a falando. carinha de baiano mesmo. Tu tem uma cara de baiano, nossa. Mas É, agora, É interessante, é interessante, né? mas é É verdade isso interessante. que tu O falou. São Jorge na Igreja Católica é considerado um santo, foi considerado um santo menor, né? Um santo de terceira categoria, onde o culto não era obrigatório, né? Terceira categoria, se pudesse deixar de existir, existia. Isso foi declarado por um papa em 1963. E a Umbanda bem resgatou São Jorge, né? Porque o São Jorge é interessante, tem uma coisa interessante como ponto de fé, é uma imagem de um ponto de fé, né? Então daí os estudiosos dizem a fé de um santo que nunca existiu, né? Interessante isso, porque não há provas da existência. A princípio ele é muito popular, né? Porque ele matou um dragão, né? Deve ter matado o último dragão, porque depois ninguém nunca mais viu outro. Não, mas tem até histórias, se tu for pesquisar, claro, são histórias, mas por exemplo, nessa história do dragão, se a gente olha muita imagem, mas existe um quadro, né? Esse quadro existe, então tem o caminho, tem o dragão, tem o São Jorge, tem a lança ou espada, depende como ele é representado, normalmente é a lança, e ele não mata o dragão, ele está apontando para o dragão, e tem ao lado esquerdo, direito dele tem uma imagem tipo, como se fosse uma mulher, né, um, com orações de preces, como se ela estivesse fazendo preces ou agradecendo ele. o manto azul, né? É um manto azul. Mas tem uma história que se passa que, como, por exemplo, pegando a Capadócia lá. Então, naquele local existia um rio e nesse rio existia tipo um crocodilo gigante e ele de vez em quando ele vinha para a cidade e começava a matar geral. Então, meio que para aplacar a fome deles, eles entregavam uma virgem e até que um dia São Jorge chega nessa cidade e ele é um militar, né? Ele vê isso e ele diz, não, vou acabar com tudo isso, não vou deixar acontecer. E essa mulher que está agradecendo ali, ou rezando, como assim, seria a virgem que seria sacrificada para esse crocodilo gigante. E ele vai lá e salva ela, entende? Então tem essa representação toda também. Então tem Meu uma Deus do história. céu. O dragão é um crocodilo, na verdade. Isso pegando para uma Nossa, história agora. mais... Depois virou todo esse simbolismo, mas... Nossa. Essa daí é.
Vivendo e aprendendo, né? Mas é que pra eles era comum, não deixa de ser um dragão. Ah, Né? eu achei que Acabou. mas não Mas é de nem todos um os dragão santos de é o mais Komodo. popular hoje. Talvez é o terceiro santo mais cultuado no mundo. Aí, essa é o Jorge. Ele tem muita representação no mundo todo. Dessa de Santos eu me lembrei uma vez que a gente tinha as gírias de malandros, né? E tinha o Zé, então. E o Zé, todo mundo que já viu um Zé sabe que eles gostam de se passar às vezes, né? De começar a falar bobagem, de beber e conversar, né? Trazer esse estereótipo humano mesmo. E ali no altar a gente tinha uma imagem de Santa Clara, né? Santa Clara de Assis, né? Então, quem sabe ou quem não conhece, a imagem de Santa Sara, ela tá com uma mãozinha assim e mais o... Eu não lembro agora o nome do elemento, mas Santa Sara? é Santa Clara. Clara Bom. de Assis. E dela tem a mão assim e o outro é como se fosse onde vai as velas agora, mas eu não lembro o nome desse elemento. E às vezes o Zé, ele ficava ali, ele dava as risadas, ele fazia as brincadeiras dele, e às vezes ele olhava, voltava pro altar e tinha a Sara assim, a Clara assim. E daí ele olhava assim, e às vezes ele falava, sempre que eu olho pra imagem dela, é como se ela estivesse fazendo assim, menos menos. Então, É um negócio de hóstia que ela carrega na mão. isso, tem um nome, mas agora eu não lembro esse Tem um nome. nome, tem um nome. Eu não vou lembrar. E daí a história dela é que quando invadiram o mosteiro lá que ela estava, ela conseguiu afugentar todo mundo, né, tipo saqueadores, usando esse elemento agora que eu não lembro o nome. Por isso que ela carrega na mão. E é o exemplo de fé, né? Mas é só que até os guias são afetados pelas imagens, né? Eu achei que ele ia falar assim, achei que ela fazendo assim, ela falou, pá! Menos, é. Dá um tempo aí. Acho Mas é que importante falar também que a questão das imagens no altar está muito relacionado à crença do dirigente ou sacerdote da casa, né? Então, tem uns que vão carregar mais imagens africanas, outros, se o dirigente traz a questão mais católica, vai ter mais imagem católica. Tem uns que vai ter africana, e daí vai depender da questão, ou vai ter tudo misturado. Sim. Então é interessante falar isso também, que não é uma regra. Assim. sim. Toda casa vai ter tais imagens. Não. Pode nem ter imagens também. Ou nem ter Pode nem imagem. ter imagem. Mas, pessoal, o papo tá muito bom, mas a gente já tá se alongando, né? Tá chegando no nosso limite de corte. Eu acho que o assunto foi bom por hoje, a gente pode continuar numa próxima. E vamos para os nossos tchauz, então, ou considerações finais, se tiver mais algo a acrescentar. Gilney. Não, acho que o papo rendeu hoje e rendeu boas risadas aí, né? Eu acho que é muito bom isso, né? De poder conversar. E a expressão da religiosidade de Umbanda, ela tem que ser assim, né? Ela tem que ser levada com leveza, né? Seriedade tem que ser quando o assunto é sério, né? Mas é muito bom, assim, eu gostaria muito de todo mundo que está assistindo aí, a gente poder montar uma roda aí e todo mundo conversar sobre Umbanda, né? Ia sair muita risada, mas muita coisa boa também, muita manifestação de fé. Muito obrigado aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Bom, pessoal, boa noite, obrigado. Obrigado pela companhia, é sempre bom aí. Não se esqueçam de curtir aqui, dar um joinha, se inscrevam no canal, né? Porque para nós vale. Precisamos da inscrição. Compartilhem, acompanhem, nos dê sugestões sempre. E estamos aí, né? Val? Bom, foi eu. Bom, queria agradecer o pessoal aí que está assistindo. A gente gosta muito de fazer isso. E gostaria que vocês também pudessem comentar, dar as suas opiniões de novos assuntos. De novo, a gente não falou das pembas. Então, elemento é um negócio que vai longe ainda. Então, Vai acho ser que o vai próximo mais vídeo um só de programa. Pemba. O próximo é só de pemba. Então, eu só queria agradecer a todos. Curte, comente. E a gente está aí para o que der. Isso, pessoal. Também agora lembrando, se vocês não quiserem comentar ali, mas quiserem dar sugestão ou falar alguma coisa, até reclamar de alguém,
principalmente do Junei, pode reclamar. A gente tem um e-mail que é contato@iniciados.com.br. Então vocês podem escrever lá e a gente vai podendo também estar lendo o que vocês escrever e até ser sugestão para os nossos próximos vídeos, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Ó, Tchau, o tchau. Clau virou uma imagem, ó. Tchau, pessoal. Desbugou aqui.